Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Quero esta noite deixar uma palavra para o coração de vocês que se encontra lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco, porque é Ele que nos dá sabedoria, entendimento e discernimento da sua palavra. Soberano Deus e Altíssimo Pai, em nome de Jesus, Senhor, através do Teu Santíssimo Espírito, eu peço, Pai, direção desta palavra, para que esta palavra venha falar, Pai, lá no fundo do coração desta vida, dessa pessoa que está ouvindo neste momento, Pai, porque o Senhor é um Deus soberano, Altíssimo és Tu, Senhor, grandioso és Tu, ó Pai. A Tua grandeza ela é tão infinita que este mundo é tão pequeno que serve de estrada embaixo dos Teus pés. Eu peço para Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através desta palavra. Que esta palavra venha ser um escudo e uma espada para nós lutar contra a circunstância da vida, a qual o inimigo também se prevalece, se aproveita, Senhor, muitas das vezes com a nossa fraqueza. Mas nós sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o Deus em quem nós confiamos, que somente o Senhor pode nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não há outro Deus tão grandioso que possa, Senhor, fazer tão, Pai, tanto por nós, Senhor. Porque o Senhor é o único que nós devemos adorar em espírito e verdade, que são adoradores ao qual o Senhor procura. E eu peço para Ti, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor diz, quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos e diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. O significado da palavra misericórdia, irmãos, no latino, a palavra latina quer dizer miser é miserável, córdia é coração. Deus está dizendo que Ele pega a tua miséria e coloca dentro do coração dele. Por isso que Ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 28, capítulo 11, no versículo 28, Ele diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o Senhor está dizendo que o fardo dele é leve, o teu deve estar pesado. Então Ele quer que tu lança para Ele a tua miséria, os teus pecados, que Ele vai colocar no coração dele, vendo o teu arrependimento genuíno. No momento que tu tem um arrependimento genuíno no teu coração, Deus, Ele apaga todas as tuas transgressões que tu fez, e tu é uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando Ele diz: apresentei os vossos corpos, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, fiel e verdadeiro, o caminho, a verdade e a vida. Ele quer que nós devemos nos entregar de corpo, alma e espírito para Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício é a tua oferta de adoração a Deus. É tu ofertar a Deus o melhor que tu tem, o melhor que tu pode dar para Deus. Porque Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha para morrer por nós na cruz, que é Jesus Cristo, ao qual Ele sofreu por nós. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Lá em Isaías 53 diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz, sobre Ele naquela hora na cruz estava todos os nossos pecados, nossas transgressões, nossas enfermidades.
E o Senhor quer que nós lançamos porque Ele quer que nós confiamos nele. Ele quer que nós venhamos nos entregar não só o coração, como muitos dizem que Deus só quer o coração. Deus, Ele não é açougueiro para querer só o coração. Ele quer adoradores de espírito e verdade, que se entregam de corpo, alma e espírito. Por isso que depois Ele vai dizer, em sacrifício vivo santo. Santo, meus irmãos, santidade. Santidade não é tu ter ausência do pecado, mas sim tu ter o domínio sobre o pecado. Sabemos que este mundo hoje, ele oferece muitas coisas, ao qual desagrada a Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que existe dois senhores, e um senhor tu tem que aborrecer e o outro tu tem que agradar. A palavra de Deus vai dizer que há dois caminhos, o caminho estreito e apertado que te conduz para a salvação, e o caminho largo que te conduz à perdição. Assim como Deus usou Moisés para tirar o povo lá do Egito, para trazer para o deserto, para depois levar para a terra prometida. Na tipologia bíblica, o Egito tipifica o mundo, o deserto tipifica a trajetória da vida, e o céu, Canaã, a qual Deus estava conduzindo essas pessoas, tipifica o céu. E hoje não é diferente, minha irmã e meu irmão. Não é diferente. Porque Deus, Ele quer nos tirar deste mundo. Porque Ele quer que nós vamos para o céu morar com Ele. Mas no meio do mundo e o céu existe a trajetória da vida. E a trajetória da vida, a palavra de Deus vai dizer que existem os dois caminhos. O caminho estreito e apertado que te leva para a salvação, e o caminho largo que te leva para a perdição. Mas Deus, Ele nos fez com livre-arbítrio de escolha. Aquilo que nós queremos, muitas das vezes não é o que Deus quer para nós. Muitas das vezes aquilo que nós falamos, sai da nossa boca, não é o que Deus quer que nós falamos. Muitas das vezes o que nós pensamos não é o que o Senhor quer que nós devemos ter em pensamento. Porque Deus, Ele se agrada de um filho obediente, de um filho que obedece a sua palavra, que se santifica. Se santificar é se abster, se afastar daquilo que desagrada a Deus. Para Deus nós somos santos, mas nós não temos que nos sentir santos, porque santo só existiu um, que é Jesus Cristo. E Ele quer, minha irmã e meu irmão, que nós venhamos nos santificar. Nos santificar é nos separar deste mundo, nos separar das coisas que desagradam a Deus, nos separar do pecado, porque o mundo há muitos desejos ao qual nos afasta da vontade de Deus. E aonde que está esses desejos ao qual nos afasta de Deus? Deus não se afasta de nós, porque Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Tu quer ver por que Ele abomina o pecado? Em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, quando Jesus está na cruz pregado, Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, Jesus estava sentindo o pecado da humanidade sobre a vida dele, o meu pecado, o teu pecado. Neste momento ele sentiu o desamparo do Pai. Por quê? Porque o pecado abomina. O pecado abomina aos olhos de Deus. É abominação aos olhos de Deus. Nesse instante Deus se afastou de Jesus. Não porque Jesus pecou, porque Jesus jamais pecou, porque Ele é santo. Ele foi um sacrifício santo, um sacrifício vivo e agradável ao Pai. E Deus deu o melhor que Ele tinha para nós. Mas neste momento que Jesus estava sentindo o desamparo do Pai, Ele estava sentindo um brado do inferno, ao qual estava preparado para nós.
Mas Jesus morreu em nosso lugar para que nós venhamos ter a vida eterna, a vida com Jesus. Ele quer que nós viemos adorar Ele em espírito e verdade. Se Deus foi tão justo de se afastar do Filho pelo pecado da humanidade estar sobre Ele, porque o pecado ele fede a carniça às narinas de Deus. Se Deus foi tão justo se afastar do Filho, porque quem não será justo se afastar de nós que somos meros pecadores? Nós somos pecadores, miseráveis, falhos. Deus vai se afastar daquele que está cada dia se aprofundando mais no erro, no pecado. E essa pessoa que muitas das vezes sente um vazio em seu coração, sente medo, sente amargura, rancor, ódio, desespero, muitas vezes vontade até de tirar a sua própria vida, é porque ela está afastada de Deus, está afastada do querer de Deus, está afastada do agir de Deus, porque muitos serão chamados, mas poucos. Muitos serão escolhidos, mas poucos chamados. Ou muitos chamados, poucos escolhidos. Agora eu me perdi, irmãos, peço perdão. Mas é a palavra de Deus. O Senhor nos escolheu primeiro. Se tu olhar no capítulo 15, no versículo 16 de João, está escrito: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vós nomeei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça em vós, para que tudo quanto tu pedirdes em meu nome, ao Pai Ele vos conceda. Se tu for ver o que desagrada a Deus, nós vamos lá para Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Em Gálatas fala tudo. O que agrada e o que não agrada a Deus. Gálatas é depois de 2 Coríntios, meus irmãos. Gálatas, capítulo 5. Para Gálatas, achei. Gálatas, no capítulo 5. 5 e no versículo 19. Diz assim, ó, isso aqui é o que desagrada a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, as bebedices, a glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vocês estão prestando atenção, meus irmãos? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, semelhante a estas coisas, a respeito às quais vos declaro, não herdarão o reino de Deus. Se você pratica alguma dessas, meus irmãos, está na hora de você se arrepender dos seus pecados. Está na hora de você parar e refletir o que você está passando na tua vida. Porque o Senhor, Ele quer nós em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável é quando tu conhece a verdade, e a verdade vos liberta, porque é a palavra de Deus que te convence do erro. E tu só vai conseguir ser convencido do erro ouvindo a palavra de Deus e deixando a semente, ao qual é a palavra, cair numa boa terra no seu coração, e todos os dias tu colocar um pouquinho de água para que venha dar frutos. E quais são os frutos do Espírito Santo? No versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas está escrito: mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio.
contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Por isso que ele vai dizer: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, o fruto do Espírito Santo. E nós só vamos conseguir frutificar ouvindo a palavra de Deus, porque ouvindo a palavra de Deus é como se o Pai estivesse aconselhando-nos, colocando em seu colo e dizendo: filho, é assim que eu quero você, não faça mais isso. Eu não quero mais que tu pratique a prostituição, eu não quero mais que tu pratique a impureza, eu não quero mais que tu pratique a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a inveja, o ciúme. Eu não quero que tu pratique as iras, a discórdia, as dissensões, as facções, as bebedices, as glutonarias. Porque essas coisas, meu filho, tu não terá parte comigo. Tu não poderás entrar no reino ao qual eu tenho preparado para você. Muitas das pessoas, elas, com o vazio ao qual elas se encontram, elas preenchem com tudo isso. Elas preenchem com tudo isso ao qual desagrada a Deus. Porque Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que nós viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo em espírito e verdade. Porque Deus, Ele nos fez a sua imagem. E todo aquele que não adora a Deus, ele vai fazer com que o seu eu e o seu ego venha adorar coisas ao qual abomina aos olhos de Deus, que são as coisas que este mundo oferece. E o mundo oferece muitas coisas que desagradam a Deus: a prostituição, o adultério, a arrogância, a soberba. Tudo isso desagrada a Deus. O Senhor quer que nós vamos ser filho dele. E para nós ser filho dele, nós temos que ter o que? O amor, a paz, a alegria, a longanimidade de um longo ânimo, uma perseverança, uma esperança, a benignidade. Hoje tu pode alguém te machucar, mas amanhã tu está perdoando. Tu não guardar como aquilo algo maligno para o teu coração, não deixar o rancor, a mágoa preencher esse vazio. O Senhor quer que nós vamos ter bondade, quer que nós vamos ter fidelidade com Ele. O Senhor quer que nós vamos ter o que? Mansidão. Porque Ele quer que nós venhamos, irmãos, olhar para o nosso próximo com um olhar de ternura e mansidão. Porque os dois maiores mandamentos que Deus deixou é amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. E depois fala do domínio próprio. O domínio próprio é um dos frutos que eu acho que é o mais importante. Todos são importantes, mas esse é o domínio próprio. Porque se tu ter o domínio próprio, tu consegue te santificar a Deus. Tu consegue se afastar daquilo que desagrada a Deus. Aí a palavra vai dizer: o que contra essas coisas não há lei. E tu tem, minha irmã e meu irmão, que cada dia se santificar a Deus. Cada dia tu buscar a presença de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. O nosso Deus, Ele é justiça também. Que é o vosso culto racional. Depois ele fala, eu vou ler de novo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos seres racionais, porque nós temos a consciência do que é certo, do que é errado. Nós sabemos o que agrada, o que desagrada a Deus. E um ser irracional não sabe. Irracional é um animal, é um cachorro, é um gato. Mas nós somos seres racionais, porque Deus nos criou com o livre-arbítrio, a inteligência e a consciência. Por isso que Ele vai dizer: o vosso culto racional.
porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Deus quer que nós viemos, irmãos, nos entregar. Eu estou sentindo algo tão forte sobre minha cabeça, sobre minha vida, irmãos. Se eu estiver sentindo o que eu estou sentindo, e depois o Senhor vai dizer: não vos conformeis com este século. Sabemos, minha irmã e meu irmão, que a vinda do Senhor está muito mais perto do que nós imaginamos. Muitas coisas estão acontecendo porque o Senhor está nos avisando: filho, não te assusta, porque tais coisas têm que acontecer porque está na minha palavra. E tu tem que saber que isso vai acontecer porque eu estou te avisando que a minha vinda está muito mais próxima do que você imagina. Você, cristão, filho e filha de Deus, você que não tem que temer o que está acontecendo. Você não tem que temer o que está por vir, porque virá muitas coisas piores. Mas tudo isso é para se cumprir a palavra. E nós não temos que nos conformar com este mundo. Não temos que nos conformar com o que o mundo quer fazer com a gente venha fazer. Mas nós temos o raciocínio porque nós somos seres irracionais. Porque nós sabemos que o mundo traz coisas para nos afastar de Deus. Minha irmã e meu irmão, o Senhor está querendo dizer para que nós venhamos nos transformar pela renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente, cada dia nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus: passarão os céus e a terra, diz o Senhor, mas as minhas palavras não irão de passar, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, e todos os dias nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus nós ficamos desorientados. Assim como alguém está no mar, perdido, sem uma bússola, não sabe para onde está indo. A palavra de Deus é uma bússola espiritual, ao qual mostra para nós qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu pergunto para você: você sabe qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a tua vida? Tu parou para pensar o que Deus quer que tu seja? Tu já parou para pensar se tu está conforme a vontade de Deus na tua vida? Tu já parou para pensar se Deus está se agradando dos teus atos, das tuas atitudes, do teu falar, do teu agir, do teu pensar? Porque nós seremos julgados pelos nossos atos. Até em pensamentos nós pecamos. E nós temos que nos converter todos os dias. Todos os dias nós temos que chegar perante Deus e pedir perdão de nossos pecados. Porque sem nós pedir perdão, o nosso coração fica corrompido pelo erro e nós não conseguimos ter comunhão com Deus. E nós temos que estar limpo diante de Deus. Nós temos que estar com o nosso coração em paz, com a nossa mente em paz. A palavra de Deus vai dizer se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti e tu for ofertar na casa de Deus, o ofertar não é o dinheiro, o ofertar é o teu sacrifício. Tu vai lá para adorar a Deus. O Senhor está dizendo que tu deve deixar a oferta e ir até o teu irmão reconciliar-te com ele, para depois ir ofertar a Deus. Porque Deus não se agrada de um coração magoado, um coração com ódio, um coração com amargura, um coração com rancor, que não sabe perdoar o seu irmão. E nós temos que liberar o perdão, minha irmã e meu irmão. E nós temos que nos perdoar também, para receber o perdão de Deus. Muitos dizem: eu não sou Deus para perdoar. Com certeza tu não é Deus para perdoar, mas tu é pecador para se arrepender e pedir perdão. Tu tem que te reconhecer como um pecador e reconhecer que é um Deus soberano no céu, que está pronto para te perdoar e te aceitar na vida.
porque Ele tem um lugar preparado para os seus escolhidos. Porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele disse na sua palavra: não vos deixarei órfãos, deixarei o meu Espírito Santo para vos consolar. Quando nós nascemos com a natureza pecaminosa de Adão. Não que uma criança irá pecar, porque uma criança não tenha consciência ainda do que é pecado, mas nós já fomos criança, mas nós fomos crescendo, e com a natureza pecaminosa nós fomos errando e errando. Mas no momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida como o único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, o selo da promessa. O selo da promessa é o Espírito Santo. Aí você terá duas naturezas: a natureza pecaminosa de Adão, ao qual tu nasce, e no momento que tu é uma criatura, tu deixa de ser uma criatura para se tornar um filho de Deus. Assim como estar um feto no ventre de uma mãe, quando nasce, deixa de ser aquele feto para ser o quê? O filho. E nós deixamos de ser criatura para ser o quê? Filho. Aí nós temos essas duas naturezas. Aí depende da tua escolha, do teu livre-arbítrio, qual que tu vai querer. Porque o primeiro passo é aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aí tu recebe o quê? O Espírito Santo de Deus, o selo da promessa. Aí tu vai ter que fazer o quê? Não é somente aceitar a Jesus. Além de tu aceitar a Jesus na tua vida, tu tem que te reconhecer como tu é pecador e que Deus vai perdoar os teus pecados. E no momento que Deus perdoa os teus pecados, tu vai pedir para o Senhor limpar o teu coração de tudo aquilo que está te afligindo. Então no momento que tu faz isso, tu está recebendo o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai te consolar. Se você estiver com o coração triste, Ele vai alegrar. Se você estiver, minha irmã e meu irmão, caída, Ele vai te levantar. Se você estiver fraca, Ele vai te fortalecer. Se tu estiver com medo, se tu estiver achando que algo está te atacando, Deus vai ser o teu refúgio, a tua segurança, o Deus ao qual tu vai ter que confiar. Em Salmos 37, no capítulo 37, no versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará por ti. Mas essas duas naturezas vão querer brigar uma com a outra. Mas uma tu vai poder matar, uma tu vai poder fazer o que? Tu vai ter que fazer ela se enfraquecer. É a mesma coisa tu pegar dois cachorros, um é tu alimentar com a melhor ração, a melhor água, e o outro tu não dá nada, tu solta os dois para brigar, quem que vai ganhar? O melhor alimentado. Alimente o Espírito Santo de Deus e deixa a natureza pecaminosa morrer na tua vida. Muitos hoje estão na concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É uma pessoa que está com a sua mente cauterizada para as coisas de Deus. Está cada dia se sujando mais, se aprofundando mais no pecado. O coração dela não está voltado para Deus. E Deus dá um tempo para essas pessoas se arrependerem. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele dá o tempo para a pessoa se arrepender. Mas minha irmã e meu irmão, no momento que tu começa a alimentar o Espírito Santo de Deus na tua vida, tu começa a ser fortalecido espiritualmente. Tu começa a ser uma nova pessoa no falar, uma nova pessoa em atitudes, uma nova pessoa no pensar, uma nova pessoa no agir. Tu vai ser uma nova pessoa. Tu vai deixar de ser uma criatura para ser um filho de Deus. E Deus, Ele quer que nós devemos ser o quê? Obediente à sua palavra. Nós vamos alimentar a natureza de Cristo na nossa vida, quando nós recebemos, quando aceitamos, é lendo a palavra de Deus. Porque aqui está a vontade de Deus para a nossa vida. É tu orando,
é tu jejuando, mas também vigiando, pedindo para Deus cada dia que Ele venha te fortalecer com o Espírito Santo dEle, porque todos os dias nós temos que nos humilhar a Deus, nós temos que dizer para Ele: Senhor, cuide para que eu não caia, assegura na minha mão, Pai. Assim como muitas das vezes, quando nossos filhos estão dando os primeiros passos, nós seguramos na mão deles para eles não cair, não se machucar. Assim é Deus quando nós começamos a dar os primeiros passos. Deus, Ele não te fez a sua imagem e semelhança para você estar sofrendo. Você está com medo desta pandemia que está no mundo. Não tenha medo. Não tenha medo, minha irmã e meu irmão. Porque isso é coisa que está acontecendo porque Deus permitiu. E neste momento muitos estão passando pela peneira de Deus. Muitos estão passando pela peneira de Deus. Neste momento nós vamos saber quem é o joio, quem é o trigo, quem é o verdadeiro cristão e quem é o falso cristão. Mas quem tem o poder de arrancar o joio no meio do trigo é somente o ceifeiro, que é Jesus. Ele sim vai tirar o joio do meio do trigo. E que nós não viemos ser joio, mas sim trigo. Porque lá em Lucas, no capítulo 3 e no versículo 17 está escrito: Ele tem a pá na sua mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo para o seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O trigo somos nós. Jesus está simbolizando nós como o trigo, porque Ele quer que nós sejamos, minha irmã e meu irmão, filho, obediente, não ter medo, mas temor, porque medo e temor tem diferença. O medo é na hora, daqui a pouquinho tu está fazendo tudo errado. O temor, mesmo tu estando à frente do erro, na frente do pecado, tu vai saber que se eu fazer isso, eu vou estar desagradando a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. E o medo é uma coisa momentânea. E o temor, ele fica sempre no nosso coração quando nós alimentamos a natureza de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos oferecer, minha irmã e meu irmão, o melhor para Deus, o melhor para Jesus, porque Deus, Ele deu o melhor, o seu Filho único, para morrer na cruz por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para salvar todo aquele que crê. Então, minha irmã, tudo que a gente for fazer é pouco. Tudo que a gente for fazer, tudo que sair de palavras de nossa boca, as palavras que nós sair de nossa boca para exaltar a Deus, são pequenas para um Deus tão grandioso. Hoje é um dia de concerto. Hoje é um dia, minha irmã e meu irmão, de tu refletir. Hoje é um dia de tu colocar a tua vida perante Deus, a tua vida perante Deus, e pedir uma direção para Ele, para que Ele venha te conduzir pelo caminho estreito e apertado, porque na trajetória da vida há esses dois caminhos, largo e espaçoso, que te leva para a perdição, e o caminho estreito e apertado que te leva para a salvação. Eu quero neste momento fazer uma oração para você. Amém? Soberano Deus e Altíssimo Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, através do Teu Espírito Santo, eu quero pedir neste momento, Pai, que o Senhor venha ajudar esta vida, que neste momento acabou de ouvir esta mensagem,
porque tudo é para a glória do teu nome, que eu venha a ser diminuído e o teu nome exaltado, porque tu és digno e merecedor de toda honra e toda glória. Eu peço para ti, Senhor, esta noite, que o Senhor possa abençoar esta família que está ouvindo esta palavra, este irmão que está sozinho neste momento ouvindo esta palavra, esta irmã que deve estar sozinha, Pai, ouvindo esta palavra, até mesmo de repente lágrimas, Senhor, rolando de seu rosto. Eu peço, meu Pai, que este vazio ao qual esta pessoa está sentindo, que ela venha ter um reconhecimento, ó Pai amado, que somente o Senhor tem o poder para preencher este vazio no seu coração. Porque a tua palavra vai dizer em Apocalipse capítulo 3 e no versículo 20: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta desta pessoa, do coração dela batendo, Senhor, para que ela venha abrir, para que o Senhor venha entrar. Porque o Senhor diz, meu Pai, para que ele venha cear, ele cear comigo, eu cear com ele, porque o Senhor quer ter uma comunhão, uma intimidade com esta pessoa. Mas essa pessoa tem que querer, Pai amado, porque nós sabemos que o Senhor deu a vida por amor de nós. Assim o Senhor quer que nós venhamos nos entregar de amor para ti, de corpo, de alma e de espírito, Senhor. Que esta pessoa venha reconhecer o seu erro, venha reconhecer o seu pecado e confessar diante de ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro e justo. Se o Senhor foi justo de se afastar do teu filho na cruz, porque o nosso pecado estava diante dele, o Senhor também se afasta daquele que está no pecado. Mas Deus, ele quer um coração arrependido, uma pessoa com arrependimento genuíno, uma metanoia, mudança de mente, mudança de vida, mudança de querer, mudança de agir, mudança de pensar, mudança de falar, porque o Senhor quer que nós venhamos ser santos, porque nós sabemos que é o teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem e a mulher do erro, do pecado. Que ele possa, Senhor, cada dia reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador de sua vida, para que as circunstâncias da vida, Senhor, não venham tirar ele da tua presença, não venha tirar ela da tua presença, Senhor. Eu peço, Senhor, para ti, venha fortalecer aquele que está fraco, venha levantar aquele que está caído, venha alegrar aquele coração que está triste, venha desfazer todas as artimanhas do inimigo que ele queira assolar esta vida com depressão, com amargura, com ódio, ao qual não consegue, meu Pai, perdoar o seu próximo. Eu peço para ti, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, dar sabedoria para esta pessoa, entendimento e discernimento do teu Espírito Santo, para que ela venha sentir em seu coração cada dia, meu Pai, sentir no seu coração que ela necessita de ir na tua casa, ouvir a tua palavra, porque o teu querer é tudo o que nós temos que fazer. Eu peço para ti, Senhor, nos dê sabedoria, entendimento para exaltar, engrandecer e bendizer o teu nome santo, porque tu és digno e merecedor de toda honra e toda glória. O Senhor é tão grandioso, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é tão grandioso. Este mundo é tão pequeno, meu Pai, que serve de estrada embaixo dos seus pés. Pai, o Senhor está nesse trono de glória neste momento. E eu peço para ti, Senhor, vá ao encontro desta pessoa, porque o Senhor é onipresente. O Senhor pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer instante. O Senhor é onisciente, que tudo sabe, tudo vê, nada, Senhor, passa por escondido diante de teus olhos. E neste momento o Senhor está contemplando o coração desta irmã e deste irmão. E o Senhor é onipotente, um Deus de um poder sem limite, que para o Senhor nada é impossível, tudo é possível para ti, Senhor. O que é impossível para este irmão e para esta irmã, aos olhos dela, aos olhos dele, eu peço para ti, Senhor, que o Senhor venha fazer possível, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de milagre, um Deus que faz sinais, prodígios e maravilha. E eu oro em favor desta vida, e que esta vida, Senhor,
possa estar cada dia na tua presença, porque sem a tua presença somos como uma folha seca, o vento bate e leva para onde quer, mas sabemos que o Senhor na nossa vida, nós somos uma folha verde, firmado numa videira verdadeira que é o Senhor na nossa vida, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor, meu Pai, que coloca fé em nosso coração, é o teu Espírito Santo que nos fortalece. E eu peço para ti, ó Espírito Santo, ajuda esta irmã, ajuda este irmão, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Minha irmã, meu irmão, que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. Fique com essas palavras, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir todos os dias. Eu sou o pastor Oberdan Dias de Alexandre. Que Deus te abençoe e te ilumine, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.